Para você ser um guerreiro espiritual, a realização de seus desejos emerge no contexto de não prejudicar os outros, não levar vantagem sobre os outros e de não causar sofrimento nem a si próprio e nem aos outros. A virtude ou decência básica da condição do guerreiro vem com a coragem. E isso permite que você aprecie o mundo ao seu redor. O fogo tem poder em si mesmo. O vento tem um poder em si mesmo. A terra tem um poder em si mesma. E o espaço tem um poder em si mesmo. Esse poder não tem começo nem fim, e existe em você, individualmente, inseparável da bondade fundamental humana. A bondade fundamental não pode ser demasiada ingênua. Ela possui sua própria força, a propriedade de eliminar a neurose desnecessária. Se você cuida de uma criança e a ama, de vez em quando é preciso ser incisivo com ela. Às vezes você diz sim e às vezes diz não. Em geral, seu objetivo é ser bom com a criança. Da mesma forma, a bondade fundamental se manifesta através de sua força. Isso faz com que sejamos claros, precisos e ilimitados em nossa visão. A força da bondade fundamental nos permite permanecer bons, como já somos, perante a todos os tipos de ataque contra essa bondade. Um dos maiores exemplos da força da bondade fundamental é a experiência do Buda no momento de sua iluminação. No exato momento da iluminação, muitas forças do mal atacaram Buda, mas ele permaneceu puro em seu estado de tranquilidade. Para compreender a coragem, é preciso compreender o medo em si. O medo é um sentimento que vai e vem, e fundamentalmente na sua raiz é o medo da não existência. Às vezes, o medo se revela como total covardia. Quando você está com medo, talvez deseje ficar no colo de alguém ou até mesmo se esconder em uma pilha de lixo, porque isso ao menos traz um alento quente e de cheiro forte. Às vezes, você pode estar tão apavorado que não consegue sequer chorar, e você perde totalmente o senso de humor, perde a sua boa postura e começa a se encurvar como um animal. Começa a perder todos os pontos de referência que costumavam ancorar sua existência. O seu coração fica vazio, em um sentido negativo. Esse medo não é necessariamente problemático. É como uma crise de espirro, dá e passa. No entanto, você tem que analisar o seu medo. Isso é muito importante. Não deve ser um problema para você descobrir o seu medo. É bem óbvio e visível. Quando você não consegue apreciar bem uma bela flor ou o pôr do sol, é um sinal de medo. Devido ao medo, talvez você perca o senso de humor, a capacidade de apreciação e talvez bloqueie a intensidade de suas percepções. Você deve ver a intensidade do mundo fenomênico. Ao ser incapaz de fazer isso, você precisa desenvolver a atenção plena e a consciência para conseguir lidar com seu medo. Observe como o medo surge, como se manifesta e como se concretiza. Ao começar a compreendê-lo, então perceberá que está mais para uma grande brincadeira do que para um grande problema. Nesse momento, você não deve tentar eliminar o medo. Ao contrário, o medo deve ser visto como os gravetos que preparam a grande fogueira da coragem. Você precisa entender o medo como o ponto de partida da coragem. O medo não é visto como preto, e a coragem não é vista como branca. Você tem que se tornar amigo do medo. A coragem resulta da compreensão do medo. Aos poucos, você começa a entender por que se apavora com a não existência. E por fim,
começa a compreender a coragem. No início, há uma sensação de alívio, de que você está finalmente olhando e enfrentando o seu medo. Então você passa a ter curiosidade e quer explorar todo o campo do medo. Depois de explorá-lo, você é capaz de alcançar a verdadeira coragem. Essa coragem é bastante incisiva, como uma lâmina que corta o medo. Então a coragem se apresenta como senso de humor ou toque delicado. Nesse momento, você se lembra que não é apenas uma pessoa amedrontada e solitária. Você se lembra que vive em uma sociedade. Quando nos relacionamos com outros seres humanos, revelamos nossa própria criatividade de seres humanos e começamos a expandir o nosso mundo. Essa é a expressão da coragem.